Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez por essa tarde, por aqueles que estão se dedicando aqui no aprendizado, para ensinar, para semear boa semente. É o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos capacita para isso. Por isso a nossa oração, desde o começo até antes disso começar, desse encontro começar, é que o Senhor abençoe esse tempo. O Senhor fale aos nossos corações, nos dê aí ânimo, Pai, como já foi dito nessa tarde chuvosa, mas que o Senhor nos dê ânimo, levante, Pai, para entendermos e aprendermos, Pai. Abençoe as nossas vidas nesse tempo juntos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero levantar com vocês aqui uma problemática, ou pensarmos juntos aqui um problema. Problemática, qual o maior problema hoje no ensino dentro das igrejas? A gente vai trabalhar dentro das igrejas, tá? Tudo bem? Mas eu queria levantar e propor para vocês, nessa tarde, uma problemática, que não é a única, ok? Mas eu queria propor uma para a gente poder fazer uma abordagem um pouco mais na raiz, um pouco mais na base. E todas essas situações talvez serem resolvidas posteriormente. Por quê? Nós, eu e você, independente da nossa idade, nós somos frutos de uma cultura muito utilitarista. Creio que o maior problema está nessa percepção dos professores e dos alunos em compreender para que serve a teologia. Eu vou usar esse termo hoje e eu quero que vocês entendam. Teologia, antes que você desligue a chavinha do interesse aí, a teologia, nós vamos entender o que é ela. Para você falar, teologia, o que tem a ver com a semente, o que tem a ver com o ensino, vocês vão ver que tem tudo a ver. A teologia é o ensino bíblico. E eu creio que um dos maiores problemas é exatamente isso. Eu e você somos dessa cultura de utilitarismo. Precisa ter utilidade para mim o que eu vou pegar. E algumas coisas nós pegamos ou compramos, muitas vezes, sem até mesmo precisar. Quanta coisa você tem em casa que você comprou e não precisou, nunca mais usou. Comprou e nunca mais usou. Mas existem muitas coisas que nós olhamos e falamos, eu preciso disso. Eu vou usar isso aqui. E a gente vai lá e compra aquele negócio, ou pega aquilo e leva para casa. Nós somos frutos disso. Eu vejo minha filha acabou de entrar no berçário aqui. A gente foi trocar o meu filho, ela entrou no berçário, ela estava olhando, ela tinha uma boneca. Ela tem uma boneca igualzinha. Ela falou assim, mãe, eu tiro uma foto dessa boneca que eu quero comprar uma dessa aqui para mim. Vamos comprar dessa aqui para mim? Que entra com o filho no mercado, é o tempo todo. Toda hora, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E sabe qual que é uma das grandes dificuldades que nós vemos dentro das igrejas, que eu vejo como um grande problema? Que primeiro, o professor, às vezes, não compreende que aquilo que ele está ensinando para o aluno, ele vai usar para a vida toda. E nós, às vezes, comunicamos o evangelho, lançamos uma semente quase que sem sentido. Fala, olha, isso aqui você vai usar na igreja. Isso aqui, é para a sua vida cristã. Às vezes a gente joga uma semente muito ruim, porque nós não entendemos que o evangelho, a boa semente, a teologia, o ensino que nós estamos passando, é algo essencial para a vida da pessoa, em qualquer lugar. Serve para a família, serve para o trabalho, serve para os relacionamentos, serve para qualquer lugar, dentro da igreja e fora dela. É útil, é tremendamente útil para a nossa vida. E sabe que mais? É tremendamente útil até para quem não é crente. Porque princípios do reino de Deus não faz bem só para quem é crente. Obedeça isso, cumpra esses mandamentos e tudo te vai bem. Não é só para o crente, é para todo mundo, é para uma referência. O não matar não é só para o crente. Quando o crente não mata, porque entende o valor da vida,
e como ele deve viver, o respeito ao outro, a você ter essa consciência de que o outro é uma pessoa criada à imagem de Deus. Ao entender isso, não vai ser bom fazer bem só para quem faz isso e para o outro. Até para o não crente, quando ele não mata e ele entende o valor do outro. Então, o que eu quero que você entenda é, primeiro, de um lado, quem ensina, quem está ensinando, tem que ter essa consciência do quão preciosa é a semente que você está lançando. Serve, é útil, a nossa sociedade e cultura do utilitarismo, a gente tem que passar isso para o aluno dizendo, cara, isso aqui é útil para você, para a sua vida. Isso aqui, se você fizer, vai fazer bem para você, para a sua casa, na sua empresa, nos seus relacionamentos, no trânsito que você está, para onde você for, isso aqui é muito útil. A gente tem que ter essa compreensão do lado de cá, quem ensina. E do outro lado, a pessoa tem que olhar, e aí vai nossa capacidade de transmitir, a pessoa olhar e falar assim, rapaz, isso aqui é útil demais, eu quero mais. Eu comecei a praticar aquilo que foi passado para mim e me ajudou muito. Eu trouxe o meu amigo para a igreja, ele não é crente. Ele falou, rapaz, olha, é verdade. Eu fiz isso daí e deu muito certo. Mas é possível isso? Lógico que é. São princípios. Não estou dizendo que a pessoa se converteu ou foi convertida, mas só de obedecer princípios eternos, a pessoa já entendeu. Então, o que eu quero propor para vocês hoje é trabalharmos essa abordagem hoje, de que a semente que nós temos, ela deve ser transmitida como algo essencial, útil para a vida, não só dentro da igreja. A gente não dividir mais aquilo que é secular e sagrado. Viver princípios do reino de Deus não é só para a nossa vida dentro da igreja. Não é só para aquilo que a gente faz aqui. Então, o que eu quero, primeira coisa que você guarde hoje aqui dentro do problema, isso aqui que você está aprendendo não serve só para a aula da escola bíblica dominical. Isso que a gente tem que levar. Nós separamos demais esse ambiente, falamos, eu ensino aqui para a escola bíblica e a gente transmite isso às vezes para os nossos alunos. Isso aqui é para a escola bíblica dominical. Isso aqui é para a igreja. Então vem aqui para aprender coisa da igreja. Nós estamos ensinando uma semente, semeando uma semente que é útil para a vida toda, em todo lugar, dentro da igreja, fora dela, para toda a nossa vida. Se tem um negócio que vai resolver o meu problema dentro da igreja e fora dela, quem aqui não quer comprar um negócio desse? Quem aqui não quer aprender isso aqui? Então você está entendendo que a semente que nós temos, ela tem que ter essa percepção de amplitude, de expandir os limites da parede da igreja. Então está todo mundo comigo até aqui? Está todo mundo aqui? Entendeu a minha proposta? Eu não estou dizendo que os problemas que foram levantados não sejam problemas, lógico que são. E nem que não estão ligados a isso, também estão, está tudo junto. Mas quando a gente entende, e eu quero propor isso hoje, que a gente tem na nossa consciência como professor, essa semente é valiosíssima. Eu preciso ensinar de um jeito que a pessoa entenda. Isso aqui é útil para a sua vida toda, em todo lugar. E a pessoa recebe e fala, ok, entende, isso é útil para a vida toda. A gente tem que ensinar isso para eles, aplicar isso na vida. A gente começa a eliminar grande parte dos nossos problemas. Mas eu falei sobre teologia, correto? Mas como que é possível a teologia? Como que é possível a gente ensinar algum texto bíblico? Primeira coisa que a gente tem que entender. Teologia é o nosso esforço em entender Deus. Teologia não é o ensino dentro das universidades ou dentro de um seminário. Ou dentro de algum curso teológico. Eu comecei lá o ano passado, dentro da nossa igreja, um instituto, né, são módulos, né, de introdução à teologia. Então eu coordeno esse curso lá, nós temos a cada semestre 3 meses ali de um módulo, de alguma abordagem específica. Mas eu também leciono na escola bíblica. E grandes coisas que eu leciono na escola bíblica, eu leciono também
dentro do instituto que eu comecei lá. Por quê? Porque teologia é o nosso esforço em entender Deus, em buscar a Deus. Mas como que é possível a gente entender Deus? Eu não estou falando de entender tudo, tá? Mas a gente buscar compreender a Deus. Primeiro, revelação geral. Quem aqui já ouviu falar desse termo? Todo mundo? O que é a revelação geral? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, céus e a terra. Quem criou todas as coisas? Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. E Deus marcou, gravou, colocou no DNA de todas as coisas a sua marca. O Salmo 19:1 vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que o Salmo 19:1 está dizendo para a gente? Resumindo, céus e terra, os extremos, lá em cima, aqui embaixo e tudo que tem nesse meio, revelam quem? O seu Criador. Revelação geral, ok? Salmo 56, né? Os céus proclamam a justiça dele. Os céus revelam a justiça do seu Criador. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles, os homens, são inexcusáveis ou indesculpáveis diante dele. O que ele está dizendo? Aquela perguntinha: pastor, e aquelas pessoas que morreram sem ouvir do Evangelho? Paulo está abordando aqui algo relacionado a isso. O que Paulo vai dizer? Que eles são o quê diante de Deus? Indesculpáveis. Por que são indesculpáveis? A natureza revela o seu Criador, mas ele não ouviu. E aí? Não interessa. Toda a criação revela o seu Criador. Por isso são indesculpáveis diante de Deus. Não tem como dar desculpa. Mas eu não ouvi, eu não sabia. Por quê? Revelação geral. Deus se revela em toda a criação. O ex-presidente norte-americano, Abraham Lincoln, vai dizer o seguinte: acho impossível que um indivíduo, contemplando o céu, possa dizer que não existe um Criador. É uma percepção natural que as pessoas vão chegar. Óbvio, se conduzida por Deus. Mas Deus usa a sua criação, porque Ele gravou na sua criação. É uma revelação geral daquilo que Ele é, sua justiça. Está gravada lá. Então as pessoas são indesculpáveis. Porém, meus queridos, existe uma revelação especial. O que isso significa? Mesmo com essa revelação geral, que é presente em toda a criação, desde a queda, o homem tem se tornado cada vez mais insensível e incapaz de olhar e enxergar. Há uma barreira nos olhos dos homens e das mulheres. O que é essa barreira? O pecado. O pecado faz com que as pessoas se tornem obstinadamente cegas, emburrecidas, como eu e você éramos. E olha, e não consegue enxergar isso. Por isso, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1. O Senhor foi servido em diversos tempos e diversos modos, revelar-se e declarar à sua igreja a sua vontade. O que isso quer dizer? Que no curso da sua revelação, né, revelação especial, Ele manifestou o seu Filho Jesus Cristo. Para quê? Para tirar o pecado e abrir os olhos. E as pessoas agora não só contemplarem uma revelação geral, a criação, mas ver e enxergar o seu próprio Criador, Jesus Cristo. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2. Havendo Deus
antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha só, revelação geral, criação. Mas Deus, pela sua graça, vem e traz o quê? Revela a sua vontade, revelação especial. Revela a sua vontade através de homens e mulheres e foi trazendo isso para as pessoas. Ele escolhe um povo para que essa revelação especial fizesse sentido e apontasse para o seu Criador, Jesus Cristo. Nesses últimos dias a nós, nos falou por quem? Pelo Filho. Como que é possível eu e você jogarmos uma semente boa? Só é possível porque Deus se revelou de uma maneira especial para mim e para você. E nos deu a sua palavra. Qual é o problema lá no começo que eu propus para vocês? Tá? Junto com o que vocês falaram. Que as pessoas precisam ter o interesse. Às vezes nós não comunicamos dizendo, isso aqui não é útil, isso aqui é só para a igreja. É só para a sua vida espiritual, para você ir para o céu. E a gente vive aqui dizendo, não vejo a hora de ir para o céu, porque eu não aguento esse lugar aqui e tal. Nós já estamos no céu, ok? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós cremos no reino que já estamos nele, mas ainda não estamos plenamente nele. Deus um dia vai vir para restaurar tudo e vamos viver agora glorificados. Então, se você tem aquela expectativa de que um dia você vai no céu, para tudo, você já está nele. Deus já te colocou no reino. Ele já iniciou o reino, já estamos nele. Tudo que nós vivemos não é só para um dia vivermos no céu. Para um dia a gente viver na nossa vida espiritual lá, não, já vale agora, é útil para tudo que a gente faz. Quando a pessoa recebe essa semente, fala, rapaz, isso aqui é muito precioso. Como é possível a gente dar essa semente? Porque Deus se revelou. Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês aqui. Ó. Se você está dormindo aí, você já desligou, liga aí de novo. Liga a chavinha aí, presta atenção. Deus se revelou intencionalmente, de diversas maneiras, pelos profetas, homens e mulheres de Deus, foram usados por Ele. Ele se apresentou intencionalmente a esses homens, Antigo Testamento, para apontar para quem? Jesus Cristo. Presta atenção, todo o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Tudo que você lê lá, aponta para Jesus. Tudo. Não está falando de Davi, do rei Davi. Está falando de alguém que teve um grande reinado, mas que aquilo que ele fazia apontava para o rei Jesus. Deu para entender? Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Ok? Davi e Golias, quem aqui já ouviu? Né? Davi e Golias. Nós temos que ser como Davi, Deus nos ajuda a vencer gigantes. Meu irmão, Jesus vence o gigante. Ele, aquilo que acontece, ele aponta para Jesus, não aponta para mim e para você, e a nossa capacidade de vencer gigantes da vida. É Deus quem vence o gigante. Tudo aponta para Jesus. O Antigo Testamento era a revelação de Deus, dando lampejos da sua vontade, dando gotas, façam isso. Os 10 mandamentos, graça de Deus. Os profetas chamando a atenção do povo, para de fazer isso, é pecado. Deus já falou que não é assim, graça de Deus, corrigindo. O pai disciplina que ele ama, ajudando o povo a entender. Deus se revelou. Você está compreendendo isso? Você conseguiu entender isso? Olha só a semente que você tem nas mãos. A semente que você tem nas mãos é o Deus que se revela intencionalmente. Ele fez isso por vontade própria e falou, eu vou me apresentar a esses pecadores miseráveis, literalmente desgraçados, sem graça, desgraçados, eu vou ser gracioso e me revelar a eles, para eles não viverem assim, não só dentro da igreja,
não viverem assim, obstinadamente pecadores, até que um dia, de maneira plena, revelação especial, ele apresenta Jesus Cristo, seu Filho, que é e veio na plenitude dos tempos para revelar o Pai. Agora, olha só como Deus intensifica ainda mais. Ele vem até nós para mostrar como a gente deve viver. Ele se faz semente jogada na terra, para que eu e você tivéssemos uma semente para poder jogar para as pessoas. Essa é a semente valiosa que nós temos. Você está ensinando às pessoas aquilo que Deus revelou para mim e para você de maneira especial. Isso tem valor ou não tem? Está dando para compreender talvez aonde eu vou chegar? Da preciosidade da nossa semente? O que é essa boa semente? A boa semente, e eu já vou lançar aqui algumas coisas, não são os métodos que nós temos, gente. Eu já vi gente sem método nenhum, sem capacidade nenhuma, pessoas analfabetas, não que isso seja demérito, mas que não tem metodologia, que fala errado, que não tem condições, mas que falou e a semente alcançou o coração. A gente vai chegar nisso, guarde isso aí. Então você está entendendo o que Deus revelou para nós? Só é possível você ensinar porque Ele nos ensinou antes. E aí você tem uma semente valiosa para poder lançar. Então, para quem que é isso daí? Agora a gente continua. Falando de teologia, teologia é uma palavra grega, né? Theos e logos, né? Que significa o tratado de Deus, estudo, é o que a gente faz. Estudamos Deus, compartilhamos Deus nas nossas salas de aula. Mas para quem que é então a teologia? A teologia é um tratado de Deus. A gente não tem esse termo na Bíblia, assim como não tem tantos outros, mas o conceito está completamente presente na minha vida e na sua vida. E olha só que interessante. Basicamente, teologia é o esforço do ser humano em entender a revelação de Deus através do quê? Da sua palavra, e o que Ele nos trouxe, onde a gente aprende porque Ele intencionalmente se revelou a nós. Sua palavra, sua Bíblia aí. E do seu agir na história. Tem um teólogo chamado Millard Erickson, ele vai dizer assim: teologia é ciência que estuda de forma sistemática, do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista, a relação entre Deus e o ser humano. Partindo-se da onde? Da Bíblia. E de princípios doutrinários cristãos baseados na fé. Então é o nosso esforço humano. Teologia é o quê? Eu e você nos esforçando em compreender Deus, aquilo que a gente consegue compreender de Deus através do quê? Da palavra dele. Andrew Kirk, no seu livro O que é Missão, vai dizer assim: teologia é uma reflexão disciplinada, constante, que tem uma metodologia sobre a realidade de Deus e sua relação com o mundo. Com quem? Com o mundo. Ele está falando com o crente? Deus não toma conta só do crente. Deus é soberano sobre o quê? Sobre toda a criação. Tudo é dele. Não tem nada que não seja dele. Até as coisas ruins. Tudo é dele. Pertence a ele. Ele tem domínio. Ele é quem manda. Criador. Partiu dele. Ele tem o poder e o controle. Cuja intenção é esclarecer a ação e os propósitos de Deus. E à luz disso, a gente avalia a fé e a prática daqueles que afirmam conhecer a Deus. Então, teologia, para a gente desenrolar mais, é descobrir a Deus. Olha só que interessante. Isso é um ato de adoração e busca para conhecer a Deus. James Sire diz assim: toda vez que pensamos em Deus, envolvemos-nos com teologia. Você talvez pensou, teologia, o que tem a ver com a semente que a gente lança? Todas as vezes que a gente pensa a Deus, seja para falar com criança, seja uma criança pensando em Deus e dizendo alguma coisa, ela está fazendo teologia. Calma,
Calma. A gente vai chegar mais, mas calma. A pergunta, portanto, não é se seremos teólogos. Nós não temos escolha quanto a isso. Pelo contrário, a questão é que tipo de teólogos nós seremos. Bons ou maus, responsáveis ou irresponsáveis. Quem aqui, como eu falei, dá aula, seja para criança, adulto, experiente, jovem, adolescente, quase todo mundo, só alguns que não, né? Vocês estão se propondo a fazer isso. Deus os chamou para isso. A questão aqui, agora eu vou afunilar para vocês, tá? Para mim e para você. Não é se você gosta de teologia ou não. Todos nós somos teólogos. A partir do momento que você se propõe em pensar em Deus, você está fazendo teologia. A diferença está, se eu e você somos teólogos, professores, semeadores, responsáveis ou irresponsáveis. Se a semente que a gente vai jogar é boa ou é má, como que a gente sabe se a semente é boa ou não? A gente vai chegar lá. Fique até o final, não vai embora. Vou amarrar vocês aqui, tá vendo? E mais, quem ficar até o final, eu vou sortear alguns livros, ó. Então, não vai embora. A gente não tem como fugir da teologia, meu querido, minha querida. Não tem como. Toda declaração a respeito de Deus e a respeito das coisas de Deus, ela é teologia. Olha essa expressão que forte. É de um livro chamado Somos Todos Teólogos. Ele vai dizer o quê? Todo mundo é teólogo, mesmo quem diz que não gosta de teologia. Você fala, não, teologia não. Todo mundo é teólogo. Todo mundo tem um conjunto de ideias, uma maneira de pensar, o que eles acreditam que a Bíblia ensina. Você quer saber mais? Até quem não acredita em Deus se faz teólogo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Existem pessoas que não acreditam em Deus. E ela vai elaborar todo um pensamento, toda uma doutrina para dizer para você que Deus não existe. Como Deus pode existir se tem tanta maldade? Olha só o que aconteceu. Ele está elaborando um pensamento. A teologia dessa pessoa é boa? O conhecimento de Deus que ela está apresentando é boa? Ok, exatamente, não é boa. Eu não estou dizendo que é boa, estou dizendo que teologia todo mundo faz. Semente todo mundo tem para jogar. Alguns têm boas sementes. E a gente vai chegar lá no final, que é a minha proposta, para entender o que seria essa boa semente e como nós podemos desenvolver essa boa semente. Qual que é o objetivo desse simpósio, gente? É mostrar quão importante e útil é a boa teologia, a semente. Ela é útil, o conhecimento de Deus, para cada um de nós, para a igreja e para o mundo. Guarde isso, porque ela é boa, ela é útil, boa semente, é boa, é útil para nós, eu e você, para a igreja, aonde a gente ensina, e para o mundo todo. Você tem uma semente que Deus revelou para mim e para você. E Deus, Ele é dono do mundo. Os princípios de Deus não servem só para dentro da igreja. E os princípios da física servem só para o mundo lá fora. Aí você entra na igreja, a física não vale dentro da igreja. Todo mundo levita e flutua aqui, não tem física dentro da igreja. As leis da física, quem criou? Deus. E ela vale para onde? Aonde a física é aplicada? Para tudo. E os princípios do reino de Deus, os princípios eternos de Deus, sobre a vontade dEle, para onde ela serve? Para todos. Está entendendo a semente que você tem aí no seu sementeiro? Como é que chama lá? A bolsinha, né, da semente, está vendo? Tudo isso vem no contexto da história. Mas vem muito antes, começa muito antes, vai acontecer lá com Platão
e Aristóteles, o início do pensamento. Os primeiros que usaram o termo teológico, teologia, conhecimento de Deus, que é o que eu e você fazemos aqui, foram Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles, ao dizer, eles vão falar como uma crítica. Então eles falam, no meio dos filósofos, né? Quando eles estavam lá, nos filósofos, três séculos antes de Cristo, tá? Lá atrás, os filósofos discutindo, conversando, filosofando, e algumas pessoas, alguns filósofos, traziam a palavra, o ensino, o pensamento sobre divindade, não era especificamente Deus, Yahvé, tá? Divindade de modo geral, no meio dos filósofos. Quando eles faziam isso, Platão e Aristóteles criam uma palavra pejorativa, dizendo, que é filosofia, vocês ficam trazendo aí essa expressão aí, pensamento sobre Deus, né? Ou conhecimento sobre os deuses. Aqui não, que é filosofia. Surge como uma crítica. Porém, Aristóteles, com o tempo, começa a se aprofundar um pouco mais o conceito de teologia. Depois não se torna mais, Aristóteles vai trazer esse conceito não mais como uma crítica, mas ele começa a trazer uma ideia sobre discutir Deus, ou discutir sobre Deus. Com Aristóteles, essa crítica passa a ser o ato de indagar sobre um ser divino. Olha só que interessante. A teologia não nasce no meio do povo de Deus, mas na filosofia. Não acontecia no meio do povo de Deus? Acontecia, porque todo pensamento sobre Deus já tinha no meio do povo de Deus. Mas Aristóteles vai trazer esse pensamento para dentro das universidades e dentro do mundo filosófico, de pensamento filosófico. Olha só, é um ateu ou um descrente em Yahvé que vai pegar um conceito sobre estudar e pensar sobre Deus e seres divinos, trazendo para dentro da onde? Da filosofia, das universidades. Igual o que a gente tem hoje, né? É igual o que a gente tem hoje? Então, ao contrário. Mas quem que faz esse movimento? Aristóteles, o filósofo. Aquele que é o descrente. Vai trazer para dentro. E aí, na patrística, o que é isso? Patrística é o período dos primeiros séculos, que são os pais da igreja, os bispos, os pastores da igreja dos primeiros séculos. Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia, eram todos crentes. Santo Agostinho, quem aqui já ouviu falar de Santo Agostinho? A base da fé cristã, assim, do desenvolvimento da teologia de Paulo. Paulo desenvolve teologicamente algo para a igreja. Santo Agostinho vai compilar esses ensinos de alguma forma, com algumas situações que nós vamos discordar. Calvino vai beber nos ensinos, assim como muitos reformadores, nos ensinos de Santo Agostinho. Por quê? Existia uma forma, um conceito que Aristóteles foi desenvolver na filosofia, a patrística vai desenvolver nos primeiros séculos, 3 séculos antes de Cristo, filósofos. 3 séculos depois de Cristo, os pais da igreja, patrística, onde eles vão construir muitos ensinos e princípios bíblicos teológicos. É ali. Eles vão desenvolver o estudo sobre Deus. Mas olha só, ali era basicamente uma visão sobre Deus. Não tinha doutrina sobre Jesus, Espírito Santo, soteriologia, escatologia, santificação, missão. Era focado em quem? Deus. A pessoa de Deus, o ensino de Deus, princípios, bem reduzido, ok? Todo mundo aqui comigo? Então a teologia, o ensino do conhecimento de Deus, conhecer a Deus para poder ensinar as pessoas sobre Deus, começa a ser agora desenvolvida não mais pelos filósofos, que tinha todo tipo de Deus, mas agora vai para a patrística, os pais da igreja, os pastores da igreja.
Continua. Aí a gente entra na escolástica, o período ali que surgiu na Europa no século IX e vai até o século XVI. Olha só o período. Do século IX até o século XVI, a escolástica. A escolástica pode ser considerada um método de pensamento crítico e influenciou as áreas de conhecimento das universidades medievais. É aonde surgem as universidades. Sabe a universidade que a gente tem hoje? Que todo mundo, quem aqui passou, né, ou fez alguma universidade, faculdade, fez alguma. O que a gente fez hoje remonta a esse século, a esse período da escolástica. Olha só um desenho, né, daquele período. O que vocês percebem que tem nesse período ali? Um auditório e o que mais? O que a gente está fazendo aqui hoje? Não parece aquela foto? É daí que vem esse método. Você está vendo como a história tem a ver com as coisas que a gente faz hoje? A forma. A escolástica agora começa a desenvolver e sistematizar e criar um ambiente para o ensino das coisas. Principalmente que coisa? Sobre Deus. As universidades vão surgir para suprir uma demanda. Qual era a demanda? Qual era a necessidade? Conhecimento de Deus. Não dá mais para a gente fazer isso da forma que a gente faz. Tem que fazer como? A escolástica desenvolve esse movimento. Vamos criar agora. Aí vai sendo desenvolvido um auditório, uma pessoa que vai se capacitar, estudar para ensinar pessoas que serão capacitadas e elas vão vir e capacitar outras pessoas que vão chegar. É o que eu e você estamos fazendo e fazemos na nossa escola bíblica. E fazemos lá fora nas nossas universidades. Quem aqui é professor de uma escola municipal, estadual, seja até mesmo de uma faculdade municipal, né, ensino fundamental? Fundamental 1, 2. 1 e 2. A paz do céu, Deus abençoe lá. Graças a Deus. Quase, um pouquinho, né? Minha esposa também é professora, né? Fundamental 1. Então a gente vê esse modelo. Surge aonde essa estrutura? Na escolástica. A partir de quem? Da igreja. As universidades nascem dessa demanda. Teologia, o estudo. Só que, por volta do século XII, XIII, Universidade de Paris, entre outras pela Europa, a teologia fazia parte de qualquer, aí com o tempo foi sendo desenvolvido, de qualquer matéria. Teologia tinha nas ciências, todo tipo de ciências que eram estudadas dentro das universidades, teologia era uma matéria, com conteúdo, prática. Vou fazer lá, sei lá, alguma universidade, uma faculdade de direito, tem teologia. Medicina, teologia está lá. Qualquer faculdade tinha matéria teologia, inclusive com prática. Havia prática. Estava ligado à ética, à moral, havia teoria, prática, tudo. Aí a gente chega no nosso problema dentro da história. Por quê? O iluminismo. O iluminismo é um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII que buscava agora gerar uma mudança política, econômica e social. Para isso, os iluministas vão dizer o quê? O conhecimento, a forma de enaltecer estava na razão, pensamento, conhecimento. E o pensamento religioso fica onde? Para a igreja. As universidades, a gente faz as coisas daqui, universidade. É o profano, considerado profano. Isso aqui é do mundo. O iluminismo vem e fala, as coisas da igreja, aí chegava lá, não, teologia. Não, mas teologia, isso é para o crente, para a igreja. Iluminismo, pensamento. Só que não dá para eles tirarem isso, porque foi construído em cima disso as universidades. O que eles fazem então?
que eles trazem de volta? No lugar da teologia? Filosofia. Aonde tudo começou. Quando eu fiz a minha validação no Mackenzie, uma universidade, tem lá, convalidação do diploma de teologia. A teologia que eu fiz lá, minha convalidação, estava na cadeira da filosofia. Você não tem o curso, tem o curso de teologia, mas que está debaixo, na cadeira da filosofia. Da onde que vem? Uma universidade presbiteriana, cristã, confessional. Por quê? Foi substituído. Olha só, vem daí o problema de que a semente que eu e você temos não serve. Não serve para o cara lá fora. Aí o crente, o jovem, que a gente fala da debandagem do jovem, ou até mesmo o adulto, ou alguém que a gente chama, vem para a igreja, vamos lá aprender, cara, vai... Ah, rapaz, não vai dar. Isso não é para mim. Isso é para o crente. Por mais que ele não fale, ele vai pensar o quê? Isso aqui não serve para mim. O que o jovem pensa? Rapaz, eu tenho que estudar, fazer minha faculdade. Eu tenho que estudar lá o direito. Eu tenho que fazer direito também, né? Eu tenho que estudar medicina, engenharia. É isso que vale. Quem aqui não tem esse pensamento? Isso que é útil. Quem que já não ouviu de muitos pais? Fala, não, meu filho não está vindo mais na igreja, não é muito crente, não liga muito e tal. Mas olha, se formou lá médico, meu filho. Enche até a boca, né, para falar. Doutor, pai, pode estar ganhando dinheiro. Da onde que vem esse pensamento? Da onde nasce? As coisas de Deus, teologia, pensar sobre Deus, a semente que eu e você temos, que é a teologia, o ensino de Deus, isso aqui é para o crente, aqui na igreja, de domingo. Isso aí a gente aprende lá, é como o que a gente tem que fazer lá para o céu. A gente nem sabe o que dizer, isso é uma teologia que a gente está fazendo. Aí quando vai falar do filho, ou seja, do marido, seja de quem for, não, mas tem 2 faculdades, inteligentíssimo, não é crente. Uma vez eu fui numa igreja, eu fui pastor, fui convidado, preguei, tinha um casalzinho de jovens, né? Lá, na época que eu era seminarista, depois pastor. Eles mudaram, viajaram, saíram da igreja, eram super firmes, aí depois eu voltei, eles estão longe, fora, encontrei a mãe, e eu compartilhei sobre essa ideia de entendermos o valor que é o ensino exatamente sobre isso, o crente, os filhos, a gente fala, não, olha, menino bom, só não crê em Deus, só não é crente, mas é um menino bom, não rouba, não mata, não tem vício, olha só, né, descreve o filho, né? A gente faz essa divisão, está dividindo. E ela veio compartilhar, falar, pastor, você lembra? Eles não estão vindo mais na igreja, não querem mais saber e tal, mas olha, são bons, eu creio que eles são gente boa demais, eles trabalham, 5 minutinhos, estão viajando, estão ganhando dinheiro, estão super bem, e foto linda, ok. Eles só não têm a vida, só não têm tudo. E fazem uma má teologia, né? Porque todo mundo é teólogo. Só faz uma má teologia, conhece um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. Ele só não tem tudo, a semente que eu e você temos. Você está entendendo que, não serve para mim, é o que mais é útil para você, você tem que ter essa consciência, sai daqui. Pastor, eu não lembro nada que você falou de história, falou um monte de coisa, eu não lembro, o que você tem que guardar? Que a semente que você tem é muito valiosa e serve para o crente e para o descrente. É útil demais. Pastor, mas ele viveu a vida inteira e não creu em Jesus. Isso é coisa de Deus, tá? Deus é quem se revela e salva as pessoas, tá? Não é nosso papel. Nosso papel é jogar a boa semente. Mas se você fez o seu vizinho entender isso, falar, olha, isso aqui, tá vendo? É bom, cara, Deus vai trabalhar lá. Se ele viver esses princípios, ele vai viver bem. Vai ser salvo? Não sei, isso é com Deus. Mas se ele viver aquilo, vai fazer bem para ele. Porque princípios de Deus, princípios eternos,
são eternos, vale aqui em qualquer lugar e em todo o tempo. Quais as tensões agora dentro disso? Que após o iluminismo, que é o período que a gente falou que gerou esse problema, que dividiu, que até hoje a gente vive esse problema, secular e sagrado, é uma briga, tá lá? Desafiou o cristianismo. Falou assim para o cristianismo: vocês não são úteis para o mundo. Vocês só servem para a igreja. Atenham-se ao seu ambiente. E nós aqui, vamos colocar a filosofia no lugar de vocês, porque eles dão conta. Vocês fiquem aí. É isso que o iluminismo faz. E se apropria das universidades. Aí surge uma resposta. Agora começa a surgir um outro problema. Ô pastor, só tem problema? Só, tem bastante. Mas tem solução, viu gente? Graças a Deus. Aí surge os teólogos dizendo, Charles Rod, por exemplo, teologia, para responder aos iluministas, é a ciência dos fatos da divina revelação. O que é a teologia, então? É a ciência. Começa a colocar teologia como uma ciência. Por quê? Iluminismo desafia o cristianismo e fala, fiquem no canto de vocês. Aí vem os teólogos e falam, minha gente, espera aí, teologia é uma ciência também, sempre foi, deve ser dada nas universidades também, em todo lugar, serve para todo mundo, porque é a revelação de Deus, o Criador. Aí eles falam, que Deus? Que Criador? Isso é o que vocês acreditam. Não, mas serve, aí fica um debate. E aí os teólogos vão conversar a dizer o quê? Teologia é uma ciência. Bancroft vai dizer, que é um teólogo, é a ciência de Deus e da relação entre Deus e o universo. Você está vendo que tem tudo falando entre Deus e quem? Os crentes? A igreja? Não, o universo, a revelação, tudo. Porque eles querem justificar a teologia. Qual que é o problema disso? Primeiro, restringe, vamos ver se eu coloquei ali. Coloquei. Restringe o objetivo da teologia. Rebaixa ela e fala, teologia é só mais uma ciência. É mais um estudo sobre Deus. É mais um estudo que tem aí. É mais uma matéria. Opa, peraí. É a mais importante. Porque serve para aqui, para esse mundo, para o mundo espiritual e para a vida eterna. Não é limitado. O dia que o médico morreu, morreu o médico, não é mais médico. Se ele for crente no Senhor Jesus, ele continua com o Senhor Jesus. Se o médico não foi crente no Senhor Jesus, ele vai continuar eternamente morto, ou na morte eterna. Se ele é médico ou não é médico, não interessa. O que interessa é se ele creu em Jesus Cristo. Deu para entender? O que vale mais? O diploma de medicina ou o diploma do selo do Espírito Santo? Deu para entender? Olha só como é valoroso. Mas, o que os teólogos começam a falar? Mais uma matéria. Esse é um problema aqui. Não era a intenção deles, óbvio, tá, gente? Mas isso gerou uma outra problemática. Ou, muitas percepções da natureza da ciência têm mudado. Tive bastante coisa, né? Sobre a percepção da ciência. A divisão do átomo foi recente. Quanto tempo? 100 anos? Alguém que talvez me ajude? 100 anos a divisão do átomo? Com a descoberta do microscópico, que você vai lá para o quarto, né? Você começa a dividir. A ciência mudou muito nesses últimos 100 anos. E o que acontece se a teologia é mais uma ciência? Ela é mudável. E aí a gente começa a compreender Deus através do quê? Das percepções humanas. Aí surge a teologia das percepções sociais, que é o que a gente tem vivido muito hoje. São as pessoas, os seres humanos, olhando para Deus e falando, mas Deus é amor. Deus quer que a gente ame todas as pessoas, independente do jeito, das formas. A gente começa a mudar Deus. Da onde vem isso, esse problema? Ao considerar, mais uma vez, a teologia
como uma ciência para todas as pessoas, sem passar por um filtro importantíssimo, fundamental, a revelação especial, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a direção.